Muito obrigada. Eu quero dizer, inicialmente, da minha satisfação de estar aqui na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, pela vez primeira, agradecer ao Dr. Sérgio Varela, do desembargador Carlos Oliveira, e também meu colega federal, né? Agora já sou nacional, né? Mas, enfim, era desembargadora federal até há cerca de um mês, Dr. Marcos Abraham. Muito prazer de estar aqui para participar deste seminário, muito feliz ao escolher esse tema do Sistema Tributário Nacional e os 25 anos da Constituição da República. Agora nós estamos vivendo um momento de muitos eventos celebrando o aniversário da Constituição da República, mas esse é o primeiro que eu estou participando especificamente tributário, daí porque cumprimento os idealizadores, cumprimento também o professor Adilson Rodrigues Pires, que é sempre um prazer revê-lo, não é? Professor de todos nós, não é? E venho aqui trazer algumas ideias muito singelas sobre esse tema, que é um tema palpitante, um tema extremamente atual, que é o da relativização da coisa julgada em matéria tributária. Em verdade, antecipo que o tema é muito mais constitucional do que tributário, no meu sentir. Em verdade, é um tema que envolve várias disciplinas, porque é preciso falar de Constituição, especialmente, mas também falar um pouco de direito processual e ainda do direito tributário. Então, daí porque todos esses temas que envolvem múltiplas disciplinas são temas difíceis, não é? São temas fronteiriços, então é difícil falar sobre isso, mas isso não significa que nós devamos nos acovardar e enfrentar o assunto. Quer dizer, toda vez que é mais difícil, eu acho que tem que ser mais instigante. Então, vamos lá, mais um desafio para falar de temas como esse, como o que foi proposto. Pois bem, eu penso que, para que nós possamos bem situar essa questão da coisa julgada e de eventual relativização, nós tenhamos que partir de um conceito do direito constitucional, um conceito muitíssimo importante, que é o de Estado de Direito. Eu sempre gosto de iniciar essas manifestações, essas exposições concernentes ao direito constitucional com essa noção de Estado de Direito, porque é preciso lembrar que, quando nós falamos em Estado de Direito, a noção de Estado de Direito, no meu sentir, é uma noção que vem se aperfeiçoando há séculos. Não é? Todos sabem que o Estado de Direito passa a surgir, o conceito primeiro, a noção primeira de Estado de Direito, após a Revolução Francesa, né, que foi um marco histórico fantástico e que trouxe repercussões numa série de instituições, mas antes não se podia falar em Estado de Direito, ou Estado Democrático de Direito. Na verdade, o Estado de Direito surge pós-Revolução Francesa, quando se concebe que o Estado não só impunha a lei aos seus súditos, então elaborava a lei e impunha a seus súditos, quando, na verdade, nesse momento se passa a entender que o Estado também deve submeter-se à própria lei que criou. Então, esse é um marco histórico e esse é o momento, vamos dizer, o momento inicial da noção de Estado de Direito, que, obviamente, de lá para cá, e já faz muito tempo, né, século XVIII até agora, faz muito tempo essa noção vem e continua se aperfeiçoando. Então, vejam que o Estado de Direito nasce alavancado pela noção de legalidade. Então, quando surge a noção de legalidade, não só para o particular, não só para os súditos, mas também para o próprio Estado, então começa a germinar o Estado de Direito. E, no correr desse tempo, o Estado de Direito foi ganhando outros traços, outros aspectos. Então, se inicialmente a ideia de legalidade era a que denotava estar-se diante do Estado de Direito, posteriormente, isso foi se aprimorando, se passou, por exemplo, a entender, num determinado momento, que Estado de Direito também era o Estado responsável. Então, não só aquele que cumpria a lei, mas que respondia por eventuais danos que agentes seus, na sua atuação, pudessem causar aos administrados. Então, isso já começa lá na segunda metade
do século XVIII, né? Do século XVIII, caminhando para o século XIX. Então, a noção começa a germinar também essa ideia, paralelamente à noção de legalidade, de que o Estado de Direito é também o Estado que responde por eventuais danos causados pelos seus agentes nessa qualidade. Estado responsável. Mas a noção de Estado de Direito continuou se aperfeiçoando, continuou avançando, até que se passou a entender que Estado de Direito é aquele que cumpre a lei, mas também cumpre os atos que decorrem da aplicação da lei. É um desdobramento natural. Submete-se à lei que ele mesmo produz, mas também há que se submeter à aplicação da lei. Mais especialmente, há que se cumprir as decisões judiciais. Então, vejam como isso já foi um avanço experimentado ao longo de décadas, de um século para outro, ou seja, pensar, entender o Estado de Direito como aquele que também se submete às decisões judiciais. E é interessante porque as decisões judiciais emanam do próprio Estado. Então, o judiciário é um braço do Estado. Mas, quando nós falamos o Estado há de se submeter, há de cumprir as decisões judiciais, nós estamos falando do Estado administração. Então, o Estado administração deve observar as decisões judiciais, tem que cumprir as decisões judiciais. Vejam que isto é algo que já se absorveu, já se assimilou há muito tempo, ou pelo menos deveria ter sido assimilado plenamente há muito tempo, e ainda hoje nós temos discussões fantásticas sobre isso, sobre se o Estado efetivamente cumpre as decisões judiciais. Basta lembrar da execução por precatórios. Toda vez vem uma modificação legislativa para tornar isso ainda mais difícil, não é? Para postergar ainda mais o cumprimento de decisões judiciais pelo poder público. Então, por exemplo, essa questão da execução por precatórios, um regime cada vez mais complexo, cada vez mais remoto, provoca a indagação: estamos realmente diante de um autêntico Estado de Direito? Então, e veja, essa é uma ideia já antiga, mas, na prática, a gente fica em dúvida ainda. Pois bem, e, portanto, o Estado de Direito vem se aperfeiçoando, e eu acredito que nós, daqui a algum tempo, né, talvez não nós que estamos aqui agora, mas os nossos descendentes, as gerações futuras, certamente vão descobrir outros desdobramentos, outras derivações do Estado de Direito. Então, o Estado de Direito é um conceito que está se aperfeiçoando ainda, apesar de já ser um conceito de alguns séculos. Pois bem, uma das conquistas do Estado de Direito é a noção de segurança jurídica. Então, nós não podemos desafiar o tema da coisa julgada sem falar em segurança jurídica. Efetivamente, é uma das conquistas do Estado de Direito a noção de segurança jurídica. Se eu estou num Estado democrático de direito, eu tenho que ter segurança. O artigo 5º da Constituição da República, quando diz, lá no seu caput, todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança. Pouca gente lembra disso, mas o caput do artigo 5º, que é o artigo que arrola os direitos e deveres individuais e coletivos, já inscreve a segurança dentre os seus direitos, dentre os direitos fundamentais. Então, nós temos que pensar o que quer dizer isto. O direito à segurança. O Estado de Direito deve traduzir-se também em segurança para a sociedade. Segurança jurídica, inclusive. Pois bem, a segurança jurídica, todo mundo já aprendeu isso na faculdade, é um sobreprincípio. Por quê? Porque, na verdade, ele é um princípio que paira sobre vários outros. As pedras angulares da segurança jurídica são certeza e igualdade. Então, vejam só, certeza, para muitos traduzida essencialmente na noção de legalidade, que por si só já é um grande princípio, e igualdade ou isonomia de outro lado. Então, imagine um princípio que sobrepaira sobre legalidade e isonomia. Então, sem dúvida, nós estamos falando de um valor muito forte, um valor que está constitucionalizado e do qual eu posso extrair uma série de consequências. Uma série de consequências. Muito bem. Então, se eu falo em segurança jurídica, eu estou falando, por exemplo, do quê? E aí há várias manifestações de segurança jurídica. Por exemplo, eu estou falando em estabilidade das instituições. Eu estou falando em durabilidade das normas. Então, pensem num ordenamento jurídico estável, num ordenamento jurídico que, efetivamente, é posto, é observado, é respeitado,
um ordenamento jurídico em relação ao qual não se promovem grandes mudanças ou não se promovem mudanças abruptamente em curto espaço de tempo. Isto é segurança jurídica. Não é? Claro que alguém vai dizer, professora, não é bem assim. Aqui no Brasil nós já estamos aí com não sei quantas medidas provisórias, não sei quantas emendas à Constituição. Então, o ordenamento jurídico não é tão estável assim. É verdade, não é tão estável assim. Então, vejo que a nossa segurança jurídica, né, nesse quesito, ela ainda está deixando a desejar. Segurança jurídica também quer dizer previsibilidade. Ou seja, para eu me sentir seguro do ponto de vista jurídico, eu preciso ter a possibilidade de conhecer de antemão as consequências de comportamentos que eu venha a adotar. Não é isso? Então, eu tenho que saber, bom, hoje, se eu adotar tal conduta, quais são os efeitos jurídicos que dessa conduta podem advir? Não é? O que pode acontecer se eu fizer isto? Ou, se eu fizer aquilo? Vejam já que, em matéria tributária, isso é tudo. Não é mesmo? Eu quero saber se uma conduta que eu vou adotar hoje é tributável ou não, ou se ela é tributável em que medida, ou se ela não é tributável, eu preciso saber. Né? Mas é claro que isso não repercute apenas no direito tributário, mas em todos os quadrantes do direito. Então, previsibilidade das condutas. Eu preciso saber, antes de adotar uma conduta, qual vai ser o regime jurídico a ela aplicável, caso eu venha adotá-la, quais serão as consequências das minhas condutas do ponto de vista jurídico. Então, isto também é segurança jurídica. Mas o que eu quero levantar aqui é uma outra faceta da segurança jurídica, que é menos lembrada, mas que tem tudo a ver com esse tema, a meu ver, que é a proteção da confiança. Não é? Menos lembrada essa manifestação, essa expressão de segurança jurídica, mas importantíssima. É que eu acho que nós, brasileiros, não estamos muito acostumados com isso. O que é a proteção da confiança? Nós temos que conhecer os atos do poder público, e aí eu estou falando de atos estatais, eu estou falando de leis, eu estou falando de atos administrativos, de decisões judiciais, todos os atos que emanam do poder público. Nós temos que confiar que esses atos sejam praticados com boa-fé e com razoabilidade. Então, nós sabemos que o poder público precisa, no exercício das suas 3 funções, não é? A função legislativa, a função administrativa ou executiva e a função jurisdicional. O poder público, portanto, exerce as funções que lhe são pertinentes, produz estes atos, e nós, que somos os particulares, que somos os súditos, nós sabemos ou acreditamos que esses atos tenham sido praticados com boa-fé, essa é a presunção, e dentro de uma perspectiva de razoabilidade. Portanto, nós confiamos nos atos do poder público. As sociedades, em geral, confiam nos atos do poder público. Muito bem, é preciso proteger essa confiança. Se eu acredito na lei, é preciso proteger a confiança que o particular tem na lei. Se eu acredito nos atos administrativos, então eu confio que aqueles atos são praticados para atender interesse público, porque é assim que deve ser, não é? Então, esta confiança que eu deposito nos atos da administração pública tem que ser protegida também. E o mesmo diga-se em relação às decisões judiciais. Não é isso? Nós confiamos na decisão judicial, até porque, se nós não confiássemos, nós não iríamos ao Poder Judiciário. Eu confio no Poder Judiciário a partir do momento em que eu o provoco para decidir uma lide. Então, eu estou submetendo uma pretensão, porque entendo que direito meu está lesado ou ameaçado de lesão, eu levo a pretensão ao Poder Judiciário, eu confio nesse sistema. Então, vejo como isso é importante, proteger a confiança ou a credibilidade em relação às instituições e os atos estatais. Penso que esse ponto é muito importante para o que vem a seguir, quando nós especificamente começarmos a falar de coisa julgada. Não é? Então, é preciso proteger a confiança que eu tenho nas decisões judiciais, decisões estas que, por vezes, vão gerar esse conceito de coisa julgada. Pois bem, se é assim, então nós temos Estado de Direito nessa noção, nesse conceito que vem se aperfeiçoando, nós temos como o efeito do Estado de Direito à segurança jurídica, esse conceito tão importante, e aqui eu mencionei algumas das facetas do princípio da segurança jurídica, que é um princípio riquíssimo, não é? E aqui não seria o momento de continuarmos ou de explorarmos todos os aspectos que dele advêm, e então chegamos em coisa julgada. Então, agora, para falar desse conceito. Se eu conversar com um estudante, talvez ele me diga, coisa julgada é um instituto do direito processual, não é? Ele não estará errado, mas é muito menos do que deve ser a ideia correta, porque
Quando nós falamos em coisa julgada, nós estamos falando em direito constitucional. Se a segurança jurídica é uma das conquistas do Estado de Direito, a coisa julgada é uma das expressões mais fortes de segurança jurídica. Então, veja o encadeamento das três coisas. No Estado de Direito, segurança jurídica, coisa julgada. A coisa julgada é uma das manifestações mais fortes da segurança jurídica. Eu não posso pensar em segurança jurídica sem logo não me lembrar de coisa julgada. Então, vamos pensar um pouco, recordar um pouco sobre o que vem a ser a coisa julgada. Quando nós falamos em coisa julgada, então vamos pensar, primeiro, no direito processual, embora a moldura seja toda constitucional, já vou me reportar a ela. Quando eu penso em coisa julgada, e todo estudante sabe o que é isso, todo estudante que já teve noções de direito processual sabe o que é, estou falando da imutabilidade dos efeitos de uma decisão judicial de mérito. Estou me reportando à noção que os processualistas definem como coisa julgada material, ou seja, uma decisão judicial que apreciou o mérito, não é isso? Ou seja, o pedido que foi deduzido pela parte, decisão essa que acabou cristalizando-se porque não há mais recurso possível, não é mais possível reformá-la. Não é? Então, vejam, coisa julgada material, que não tem nada a ver com a mera coisa julgada formal, que significa apenas não dá mais para interpor recurso, mas de uma decisão que não apreciou o mérito, uma decisão, não é, uma sentença extintiva, meramente extintiva e não definitiva, né? Sentença terminativa e não definitiva. Então, percebam que a coisa julgada material se reporta a esse traço da jurisdição, que é a definitividade. Quando eu falo em sentença definitiva, e é claro que aqui a sentença é sentença ou acórdão, que seja, mas definitiva, definir vem de dar fim. E no sistema brasileiro, que é um sistema de jurisdição una, quem dá fim, ou quem pode dar fim a uma lide nesse sentido, definir a lide, é o Poder Judiciário. Então, nós sabemos que, conquanto nós possamos discutir na via administrativa, inclusive em matéria tributária, não é? Se o contribuinte não se sentir satisfeito com o desfecho da discussão na via administrativa, ele sempre poderá submeter a pretensão ao Poder Judiciário. Embora o contrário não se possa dizer. Não é? Eu estive anteontem fazendo uma palestra para os conselheiros do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em Brasília, e o CARF está se sentindo ultimamente ameaçado com uma série de questões, inclusive uma disciplina recente, eu vou me reportar, não vou me reportar a ela, mas, enfim, lá eu acabei colocando essa questão da possibilidade de que decisões finais do CARF sejam passíveis de recurso pela própria União. Então, é uma situação que vem sendo discutida há algum tempo e é uma situação de bastante perplexidade. Imaginem, o CARF é um órgão da União. Então, um tribunal administrativo de composição paritária, com os contribuintes e representantes do fisco, e, em certas situações, já até disciplina em parecer, portaria, etc. Então, dependendo do montante, do valor do crédito tributário que venha a ser cancelado, não é, determina-se que a Procuradoria da Fazenda Nacional recorra ao Judiciário. Então, é uma situação teratológica, porque é a União versus União, União pleiteando contra a União no Judiciário. Não é? É como se eu, por exemplo, estivesse com algum problema no fígado. Nossa, meu fígado não está... Puxa, eu não estou gostando, eu vou processá-lo. Não é mesmo? Então, a União processar o CARF ou questionar judicialmente as decisões do CARF é quase como processar o seu próprio rim ou o seu próprio fígado. Então, é alguma coisa completamente sem fundamento. Mas percebam que a ideia é justamente essa. A coisa julgada material, ela é a culminância da jurisdição. Então, quando se submete, quando se provoca a prestação do serviço jurisdicional, o que se pretende, aquele que conduz a pretensão à apreciação judicial, o que ele pretende é a coisa julgada material, é o que todos desejam. Nem sempre será um efeito a se conseguir, porque há percalços no caminho, há problemas processuais, isso pode não vir a acontecer, mas é o que se almeja. Então, a culminância do exercício da jurisdição é a coisa julgada material. Mas a questão é, como eu mencionei, antes de mais nada, de status constitucional.
dois dispositivos do artigo 5º da Constituição, os incisos 35 e 36. Né? Artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E o inciso subsequente. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, expressamente aí. Então, vejam, esses dois incisos, que, a meu ver, devem ser examinados de uma maneira conjugada, traduzem suportes do Estado de Direito, autênticos pilares do Estado de Direito. Então, o primeiro, não é, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito ou lesão ou ameaça a direito. Nós estamos falando do princípio da universalidade da jurisdição ou da inafastabilidade do controle judicial. Trocando em miúdos, eu sempre terei direito de submeter uma pretensão à apreciação judicial. Sempre poderei recorrer ao judiciário se eu entender que um direito meu está lesado ou ameaçado de lesão. É isso que está dito lá. Mesmo que eu já tenha discutido na via administrativa. Então, o particular pode fazer isso. Ele tem jurisdição una. Só o judiciário diz o direito aplicável ao caso concreto em caráter definitivo no sistema brasileiro. Portanto, só o judiciário, no exercício da sua função, e desde que concorram as condições para isso, só ele pode pronunciar coisa julgada propriamente dita. Daí porque essa expressão coisa julgada administrativa, a meu ver, que alguns autores utilizam, alguns administrativistas gostam dessa expressão, a meu ver tem que ser usada com entre aspas, não é? Porque já que não temos jurisdição propriamente dita exercida pela administração pública, então a coisa julgada é efetivamente o Instituto do Direito Processual Judicial. Pois bem, a ideia é, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça a direito. E aí, se eu posso sempre submeter uma pretensão à apreciação judicial, eu retiro uma consequência importante do inciso seguinte, não é? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, a coisa julgada como o efeito máximo, né, do exercício da jurisdição, como a culminância da jurisdição. Muito bem, então, significa dizer, vejam só, nem a lei pode prejudicar essas três coisas. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, porque são situações consolidadas, cada uma a seu modo, né? São situações consolidadas. Né? Muitos retiram desse inciso 36 do artigo 5º a leitura de que se está tratando aí do princípio da irretroatividade da lei. Então, a lei não pode atingir essas três coisas, que são, obviamente, expressões de segurança jurídica. Todas elas, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Pois bem, então, vejam só. O que acontece hoje, não é? Se nós temos a coisa julgada mencionada na Constituição, resultado máximo do exercício da jurisdição, temos que, obviamente, a coisa julgada é muito mais do que um mero instituto processual da legislação infraconstitucional. Está previsto expressamente na Constituição e protegida por cláusula pétrea, não é isso? A coisa julgada, eu tenho direito à coisa julgada. Não é? Se eu submeter uma pretensão à apreciação judicial e se conseguirmos chegar ao nirvana, não é assim, do processo civil, que é, ou do processo penal, para aqueles que preferem, que é a coisa julgada, eu tenho direito a que isso seja preservado. Tanto é que, vejam só, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, nem emenda não será objeto de deliberação, emenda tendente a abolir direitos e garantias previstos na Constituição. Bom, então, se a coisa julgada é um direito, nem emenda à Constituição pode suprimir esse direito. Então, vejam o status que a coisa julgada tem. Então, é muito mais do que uma disposição lá do artigo 467 do Código de Processo Civil, por exemplo. Ela vai muito além de ser um instituto meramente processual. Tem toda a proteção, e a proteção máxima da Constituição, que é o regime de cláusula pétrea, a vedação até que o poder constituinte derivado possa lhe causar alguma modificação, possa conduzir a uma supressão do seu conteúdo. Muito bem. É nesse contexto que surge, ou tem surgido há algum tempo, surgem algumas vozes para falar em
relativização ou flexibilização da coisa julgada. Não é? E isso já, eu acredito que esse movimento já tem alguns anos, sim, e quando a gente ouve as lições de alguma parte da doutrina sobre esse sentido, com algum reflexo no Poder Judiciário, já alguma discussão, sim, no Poder Judiciário, nós chegamos à conclusão de que o conceito de coisa julgada está em crise. Alguns podem dizer, a coisa julgada não é mais aquela. Não é? Quando eu estava na faculdade, a coisa julgada era sagrada. Mas agora, será que continua sendo assim? O que quer dizer isso? Relativizar a coisa julgada ou flexibilizá-la? Já antecipo a todos aqui que não tenho simpatia por essa tese. A começar pelo fato de que relativização ou flexibilização são termos que dizem muito menos do que a teoria advoga. Não é? Se eu falo em flexibilizar, significaria o quê? Temperar, não é? Mitigar, relativizar. O que quer dizer isso? Não. Mas a tese da relativização, da flexibilização, na verdade, propõe o quê? O desfazimento da coisa julgada sem ação rescisória, em determinadas situações. Então, como nós aprendemos que a coisa julgada é essa expressão máxima da jurisdição, é um direito constitucionalmente assegurado, protegido por cláusula pétrea, o sistema prevê, evidentemente, o seu desfazimento, mas em situações excepcionalíssimas e que a dedução dessa pretensão se dê dentro de um prazo, né, o prazo de 2 anos da ação rescisória. Fora isso, não é possível pensar, né, ou então, no caso lá, no processo criminal, a revisão criminal. Fora isso, não se pode pensar em desfazer a coisa julgada, mas a teoria da flexibilização, da relativização, diz não. Em certas situações, é possível desfazer a coisa julgada, sem ação rescisória. Então, vejam como isso é preocupante diante de todo o arcabouço de conhecimento daquilo que a gente sabe e de todo o histórico de evolução da coisa julgada. Então, isto é realmente preocupante. Na verdade, o que essa tese advoga é uma autêntica desconsideração da coisa julgada. Então, dizer que ela vai ser flexibilizada ou relativizada, repito, é uma falsa ideia, uma ideia muito aquém do que efetivamente se advoga quando se utiliza essa teoria. Então, autêntica desconsideração. Então, vamos pensar nisto. O que significaria isto? Eu tenho a coisa julgada como expressão de segurança jurídica, nós já vimos. Estado de Direito, segurança jurídica, coisa julgada. E vem essa ideia de que, em certas situações, pode ser injusta a coisa julgada. Pode ser que aquela situação que se consolidou dentro do devido processo legal, com todas aquelas garantias formais, até a última instância, não foi mais possível mudar aquela decisão. Então, a imutabilidade dos efeitos da decisão de mérito. Pode ser que, ainda assim, essa situação se revele, naquele momento ou mesmo posteriormente, injusta. Então, alguns autores dizem, bom, então, o que deve prevalecer? Então, a discussão seria, o que deve prevalecer? Segurança jurídica, da qual a coisa julgada é uma grande expressão, ou a justiça? E a colocação do tema é feita, por vezes, nesse contexto do embate que existe em muitos aspectos, em muitos outros campos, entre segurança jurídica e justiça. Então, será que, em nome da justiça, que é um valor importantíssimo, não há dúvida, será que, em nome da justiça, estaríamos autorizados a conceber o desfazimento da coisa julgada, expressão maior de segurança jurídica? Será que isso é possível fazer? É claro que já houve casos em que isso foi admitido, né? E os exemplos que são lembrados são sempre aquele caso da investigação de paternidade, em que o exame de DNA foi descoberto muito depois da coisa julgada e foi possível, então, reabrir a questão para permitir, então, que se efetuasse o exame de DNA. Num outro exemplo também que o Judiciário acolheu, e vejam, remarque-se excepcionalissimamente essa ideia de flexibilização da coisa julgada foi em hipótese de desapropriação, em casos de indenizações milionárias, né, indenizações realmente absurdas, contrárias ao interesse público, mas no seu sentido mais extremo, também se admitiu. Mas, vejam só, o que
tem acontecido mais presentemente é que se começa a falar em relativização ou flexibilização da coisa julgada de maneira a sustentar que essa tese deva ser olhada como algo mais flexível ou mais corriqueiro. Não é? Ou seja, se a noção surgiu de casos extremos, não é? De casos excepcionalíssimos, agora, de uns tempos para cá, isso parece estar ganhando foros, né? Foros de cidade, como a gente diz. Então, as pessoas começam, por vezes, a falar nisso como se fosse o caso mesmo de se aplicar a flexibilização ou a relativização justamente para fazer justiça. Ou seja, então, a segurança jurídica deve ceder em nome da justiça. O embate é esse. Segurança jurídica versus justiça, não temos nem que pensar duas vezes, é justiça. Então, vamos desfazer as coisas julgadas por aí. Eu penso que isto é um engodo, ou pelo menos que algo não pode ser colocado dessa maneira tão simplista. Por quê? É claro que existem decisões judiciais injustas. É claro que existem coisas julgadas injustas. Porque nós não podemos supor que, como resultado da atividade humana, que é a jurisdição, que sempre o judiciário acerte, que sempre dê certo. É claro que não. Não é? Eu acho que ninguém aqui tem essa ilusão. Eu, como magistrada há 22 anos, também não tenho. Nós, não é? O judiciário faz, e quero crer que faz mesmo, o melhor que pode. Mas nem sempre isso quer dizer que o resultado vai ser o melhor possível. Nem sempre será o resultado mais justo. Então, é claro que existem coisas julgadas injustas, mas a questão é, será que a injustiça de um caso concreto pode autorizar a relativização de um sistema? Essa é a grande indagação. Será que a injustiça de um caso concreto aqui, eventualmente outro ali, porque tenho certeza de que isso são eventualidades, pode justificar o enfraquecimento da segurança jurídica, o enfraquecimento da noção de coisa julgada, para que, então, se possa flexibilizá-la ou mitigá-la quando se achar que é conveniente fazê-lo? Eu acho que essa é uma questão extremamente séria, extremamente importante, e eu já antecipo, claro, que penso que a resposta seja negativa. Acho que não é possível que nós possamos enfraquecer a noção de segurança jurídica, admitir esse enfraquecimento como algo mais corriqueiro, em nome de eliminar as injustiças que a coisa julgada possa traduzir. Até porque, acredito que seja ineliminável, exatamente porque o homem, né, a natureza humana, a atividade humana é falível e sempre será. Claro que nós sempre podemos aperfeiçoar, mas dizer que faremos uma justiça absoluta em todos os casos, isso não é possível. Nós temos que pensar que, efetivamente, o relativismo do sistema seria um grande perigo. Então, olha, a coisa julgada, ela é, como é que vou dizer? Ela é coisa julgada, mas, eventualmente, ela pode deixar de ser assim tão rígida, de ser assim tão protegida. Já pensaram nisso? Quer dizer, relativismo, o que é uma coisa relativa? Uma coisa flexível? São conceitos indeterminados. Vamos flexibilizar até onde? Relativizar até onde? Vamos desconsiderar a coisa julgada? Então, eu confesso que acho um campo extremamente perigoso, e perigoso porque indefinido, porque incerto. Então, volto à ideia que mencionei há pouco da proteção da confiança. Eu deduzo uma pretensão na via judicial e, por vezes, não é? Quase sempre, são muitos anos até que nós possamos atingir a coisa julgada material. Enfim, tem uma coisa julgada, mas pode acontecer que dali à frente aconteça, enfim, um pronunciamento do Supremo, uma decisão ou outra, e aí a minha coisa julgada, sua coisa julgada vai ser relativizada. Não é? Sinto muito, você confiou nesse sistema, não foi? Você deduziu sua pretensão no Poder Judiciário, você foi buscar a coisa julgada material no sentido, você teve êxito na dedução de sua pretensão, muito bem, só que, entendeu? Então, vejam só, o particular pode se sentir totalmente traído, não é? Porque confiou no sistema, confiou no ato estatal, na coisa julgada, e dali a pouco pode ser que esse ato estatal seja desfeito, seja desconsiderado. Então, vejam o perigo disto.
Então, não me parece que essa tese possa ser utilizada como algo comum para desfazer, aspas, injustiças. Nós temos que pensar que a segurança jurídica é, efetivamente, o Estado de Direito que a gente sente todos os dias. A gente tem que aprimorar essa noção e não admitir um ataque como este, na minha opinião. E percebam que, agora, falando do direito tributário, porque tudo que eu disse aqui serve para coisa julgada em todos os contextos, né? A meu ver, estou falando do ponto de vista constitucional, puramente constitucional. Mas agora a gente vai falar de como seria conceber isso no campo tributário. Por que no campo tributário há peculiaridade? Bom, vejam bem, primeiro porque nós estamos no campo das relações entre o Estado e o particular. Nós temos uma Constituição que trata de matéria tributária como nenhuma outra. Né? Nenhuma outra. Eu acho que isso é sempre bom remarcar, isso é uma peculiaridade do Estado brasileiro, ter uma Constituição que contempla um título inteiro seu, da tributação e do orçamento, um capítulo exclusivamente dedicado à disciplina do sistema tributário nacional. E Aliomar Baleiro, que foi o grande precursor dos estudos científicos sobre direito tributário no Brasil, Aliomar Baleiro, na sua obra clássica, já dizia, há muito tempo, comentando a Constituição de 46, que a Constituição brasileira era a que mais cuidava de matéria tributária. Então, veja, isso é uma coisa muito peculiar nossa. E continua assim, acredito eu, né? Até porque a Constituição atual ela é muito inspirada no modelo de 46, o sistema tributário tem a feição essencialmente da Constituição de 46, e Aliomar Baleiro dizia, olha, é a Constituição que mais trata de matéria tributária, e chega a dizer lá, estampar um número, lá são, sei lá, perto de 5.000 vocábulos usados no capítulo do sistema tributário. Então alguém fala, nossa, mas Aliomar Baleiro contou esses vocábulos todos? Eu diria não, provavelmente ele chamou um estagiário para fazê-lo. Mas vejam, isto é importante porque trata-se de uma Constituição extremamente preocupada em disciplinar a atividade tributante do Estado. Então, nós estamos num contexto sempre, quando tratamos de matéria tributária, essencialmente constitucional, antes de mais nada constitucional. E as nossas relações com o fisco são relações de natureza continuativa, como alguns mencionam, ou de natureza sucessiva, né, como já diziam os antigos, né, tão certo como um dia após o outro é o dever de pagar tributos. Eu estou vivo, eu estou pagando tributo, não é assim? Então, se eu tenho renda, eu sou contribuinte do imposto de renda, se eu tenho bens, eu estou pagando imposto sobre propriedade, de veículo automotor, imóvel urbano, imóvel rural, enfim, o que eu venho a fazer, não é, eu estou pagando tributos. A verdade é esta. Pois bem, então, como fica essa história de relativização da coisa julgada em matéria tributária? Vejam, há essa agravante por quê? Porque a coisa julgada em matéria tributária muitas vezes vai dizer respeito a uma situação que vai continuar acontecendo. Não é só algo que passado e que não tem nenhuma projeção para daqui para frente. Não, por vezes terá, porque a relação tributária continua. Bom, então, aí nós estamos num contexto ainda mais complexo, né? Se a relativização ou a flexibilização da coisa julgada já é um tema extremamente polêmico, extremamente difícil, em outros contextos, no contexto tributário, se adiciona essa pimenta, vamos dizer, né? Essa moldura essencialmente constitucional e essa questão das relações continuativas. Então, vamos lá. Para simplificar a questão, embora ela pudesse ter vários outros desdobramentos, a questão é saber o seguinte: um contribuinte resolve questionar uma exigência fiscal. Então, ele vai propor a ação judicial competente, pode ser um mandado de segurança ou qualquer outra, enfim, e digamos que ele consiga convencer o Poder Judiciário e ele consiga obter uma decisão judicial favorável. Essa decisão, num determinado momento, torna-se coisa julgada material. O contribuinte falou, puxa, demorou, mas, enfim, consegui, ótimo. Dali a algum tempo, o Supremo Tribunal Federal vem proclamar a inconstitucionalidade, vem proclamar a constitucionalidade do tributo. Ele obteve a declaração de inconstitucionalidade na sua ação individual, na sua coisa julgada.
o Supremo, posteriormente, veio dizer não, o tributo é constitucional. Acho que essa seria a situação mais complexa, vamos dizer, ou mais polêmica. A questão é saber, bom, como fica essa coisa julgada individual, que foi obtida antes, claro, está lá, a Constituição diz que ela é cláusula pétrea, não é mesmo? Mas depois o Supremo pronunciou o contrário, ele diz, não, essa exigência fiscal é constitucional. Né? Digamos que ele tenha feito isso em ação direta, ou no julgamento de repercussão geral, enfim, ele diz que é constitucional. Então, a questão é, essa coisa julgada vale ou não vale? Essa coisa julgada pode ser desfeita? Ela pode ser desfeita por rescisória? Ela pode ser desfeita sem rescisória? Então, esses são os temas que têm se discutido numa situação tipicamente como essa. Então, eu tenho uma coisa julgada favorável em matéria tributária, mas o Supremo depois pronunciou-se em sentido contrário. Como é que acontece? A minha coisa julgada vira nada? Ela é mais ou menos? Ou ela realmente vai ser protegida? Então, percebam que isso tem dado margem a muitas discussões. Uma decisão monocrática, elaborada pelo ministro Celso de Mello, a quem recomendo, quem realmente gostar deste tema, eu recomendo muitíssimamente a leitura. É uma aula fantástica sobre Constituição e coisa julgada. A decisão monocrática do ministro Celso de Mello, de 2010, vertida no recurso extraordinário número 594350. 594350. E o ministro Celso de Mello, louvando-se nas lições mais abalizadas, diz o que é extremamente importante. Né? Ele diz assim, olha, a apreciação de constitucionalidade, não é isso? Quando o Supremo diz que um tributo é constitucional ou inconstitucional, nós temos, de qualquer maneira, a eficácia ex tunc da decisão do Supremo. Ele ratifica a constitucionalidade da exigência, ou, se eventualmente proclamasse a inconstitucionalidade, a eficácia ex tunc, ou seja, desde o início, não é isso, da lei que estabeleceu a exigência fiscal, mas há um limite intransponível a essa irretroatividade, que é justamente a coisa julgada. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal proclama a constitucionalidade de um tributo, como fica a coisa julgada de um particular no sentido da inconstitucionalidade? Muito bem, significa que a retroatividade, a eficácia ex tunc da proclamação do Supremo Tribunal Federal não vai poder atingir essa coisa julgada. Diz mais o ministro Celso de Mello, não é possível que decisões judiciais posteriores, ainda que do Supremo, ainda que em controle concentrado, tenham influência sobre a coisa julgada. A coisa julgada é uma garantia da qual não podemos nos esquecer, da qual não podemos nos despregar, porque ela é puro Estado de Direito. Então, penso exatamente assim, acho que não é possível falar, como alguns advogam também, em coisa julgada inconstitucional. Então, eu tenho uma coisa julgada que diz que a exigência fiscal é indevida, mas depois o Supremo acabou dizendo que é devida. Ah, então minha coisa julgada, coitada, virou inconstitucional? Mas espera aí, ela foi tirada dentro do devido processo legal, no exercício do direito à jurisdição, com todas as garantias, formalidades, como é que ela ficou inconstitucional? Então, alguns entendem, usam exatamente essa expressão, é coisa julgada inconstitucional, é proclamação superveniente do Supremo, etc. e tal. Então, parece que a lição do professor Celso de Mello, do qual, aliás, fui aluna há muitos, nem vou dizer há quantos anos, para não ficar pior ainda, mas, enfim. Então, vejam só, é uma lição, a meu ver, irrepreensível. Então, vejam só o que aconteceu há pouco, a questão de 2 anos, no âmbito federal. Pelo menos isso não é uma preocupação do Tribunal de Justiça, que é né, na União as coisas são ainda mais complicadas. Alguns devem ter ouvido falar da edição de um parecer no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é o parecer 492 de 2011. Esse parecer, ele, em última análise, ele advoga a cessação automática da eficácia vinculante da decisão extraída da coisa julgada, a partir do momento em que o Supremo pronuncia esse sentido contrário. Vejam bem, cessação automática da eficácia vinculante da coisa julgada, a partir do momento em que o Supremo pronuncia-se em sentido contrário às coisas julgadas tributárias individuais. Vale dizer,
desfazimento da coisa julgada sem ação rescisória. Porque, se me entenderam bem, eu entendo que até com ação rescisória não é possível desfazer, num caso como esse. Embora hoje algumas cortes, devo dizer que participei disso bem ativamente, porque integrava, como eu disse, até um pouco mais de um mês o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e naquela corte entende-se, em sua maioria, a maioria dos desembargadores, que é possível entender que uma posterior proclamação do Supremo autorize o desfazimento de coisa julgada individual, autorize por meio da rescisória, com base no fundamento do artigo 4855, violação literal de disposição de lei. Porque isso é violação literal de disposição de lei, então, toda vez que o Supremo se pronunciar no sentido, todas as coisas julgadas em sentido contrário vão ser desfeitas por meio de rescisória. Eu nunca entendi assim. Agora, o que esse parecer advoga, vocês estão entendendo, é muito mais sério, porque significa que basta o Supremo pronunciar-se ou em sede de controle concentrado, ou em repercussão geral, que automaticamente todas as coisas julgadas desaparecem. A eficácia vinculante desaparece. Porque, vejam, ainda que se quer entender que a rescisória está autorizada, ok, rescisória devido ao processo legal, contraditório. Agora, isto não, isto é, basta que o Supremo diga que é constitucional o tributo, todos aqueles que conseguiram uma coisa julgada em sentido contrário, ela simplesmente... Vejam, não é flexibilização, não é relativização, é autêntica desconsideração, é desfazimento. Então, vejam que esse entendimento aqui no âmbito da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, veio recrudescer essa questão, né? Recrudescer o debate, que já vinha de alguns anos, e esse parecer de 2 anos atrás veio colocar ainda mais molho na discussão. Então, vejam só, eu já falei muito, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos refletir bastante sobre essa questão. Acho que a grande coisa que eu tenho a dizer é essa. Precisamos refletir sobre esse assunto e pensar sobre que coisa julgada nós queremos para o futuro. Nós queremos a segurança jurídica que ela traduz de maneira plena, ou nós queremos uma coisa julgada mais ou menos? Uma coisa julgada relativa ou flexível. O que, na verdade, quer dizer isso? Até onde vai isso? Então, acho que uma reflexão sobre esse tema é importantíssima, especialmente no campo tributário, em função dessas nossas relações sempre existentes, né, com o fisco. Muito obrigada pela atenção.